A paz do Senhor, meus amados irmãos. Mais uma aula da nossa IEADALP EBD Online. Graças a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo. Estamos, mais uma vez, nesse novo trimestre da lição de jovens que tem sido muito abençoado. Um tema muito importante para os nossos jovens, como eu falo, na formação do seu ministério, formar jovens obreiros, e esta lição desse novo trimestre está sendo um canal de bênção para trazer equilíbrio, maturidade, responsabilidade e entender o que Deus quer para cada um de nós. Lição de número 3. O cativeiro motivado pelo desprezo ao ensino. O tema que nós vamos tratar vai se nortear pelaquela revelação, visão que Deus dá ao profeta Jeremias. Jeremias, em resumo, sabemos que foi um profeta que vivenciou o cativeiro, que profetizou acerca, e a mensagem de Jeremias foi uma mensagem que trouxe para ele dificuldade, dislike, Não trouxe muita aceitação. Mas no capítulo 1, quando Deus fala com ele, e Deus faz aí duas referências, Primeiro, a vara de amendoeira, falando sobre a infalibilidade da palavra de Deus, Jeremias 1, versículo 11 e 12, falando sobre o poder da palavra, que a palavra de Deus é infalível, a palavra de Deus é imutável, a palavra de Deus ela é poderosa. E no capítulo 1 nós temos também outro elemento, e vai falar, depois da vara de amendoeira, é a panela que ferve inclinada para o norte. Já é uma mensagem de juízo. Deus revela ao profeta que ele precisava estar como um atalaia, a vara de amendoeira como um guardiã da palavra, e Deus estava dizendo para o profeta que ia velar com a sua palavra para cumprir. E nesta visão, nesta mensagem revelada ao profeta Jeremias, Deus direciona, traz ele a trazer uma palavra de exortação, porque havia ali um desprezo à palavra de Deus, um desprezo ao ensino das Sagradas Escrituras. A Bíblia, quando ela é tirada de cena, o que vai prevalecer, muitas das vezes, em alguns lugares, é a falta de compreensão de Deus, a falta do temor, a falta da reverência, o caminho do pecado, da perversidade, da imoralidade, de outras coisas, quando se tira a palavra, Quando a palavra de Deus é rara, quando a palavra de Deus é substituída por tantas coisas, entretenimento, etc. Mas quando a palavra de Deus é algo que algo que traz para aquela igreja, traz para aquele grupo, para aquela pessoa, algo que vem trazer para ele saúde principal, é um fator preponderante na vida de uma igreja, de um grupo que lida com a palavra de Deus. Então, Deus comunicou através de Jeremias o cativeiro, falou da sua duração de 70 anos, Jeremias capítulo 25, versículo 9. A palavra de Deus que o cativeiro faria trazer para o povo ter uma reflexão, o povo compreender o que Deus estava querendo. O propósito do cativeiro era que o povo se arrependesse e se convertesse. Deus não trouxe o cativeiro para destruir o povo, para matar o povo. Não, Deus trouxe o cativeiro para que o povo pudesse se arrepender, para ver se o povo pudesse se converter dos seus maus caminhos. E aí Deus permite o povo sofrer durante o período de 70 anos nas mãos dos babilônios. Todavia,
o povo não deu ouvido à voz do Senhor. O cativeiro foi uma oportunidade para que o povo pudesse reconhecer o erro de ter rejeitado o Senhor e os seus ensinos. Então é importante, Jeremias, que foi nomeado profeta lá em Judá, trouxe uma mensagem para a nação, foi um profeta que sofreu, consequências da sua mensagem, porém não abriu mão da palavra de Deus. Ele não negligenciou, porque as consequências de quem negligencia as escrituras é cativeiro, são consequências da vida. Uma igreja, ela se fortalece quando ela entende que as escrituras é um fator fundamental para a igreja. O ensino da palavra é aquilo que vai nortear, que vai guiar. O salmista Davi diz no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, o próprio profeta diz, Senhor, achando a tua palavra, eu logo a comi, numa visão que ele tem da palavra. Voltando ao salmista, no Salmo 119, versículo 109, ele faz uma pergunta naquela canção, como purificará o jovem o seu caminho? E ele mesmo não tem dificuldade nenhuma em responder. Ele diz, observando conforme a tua palavra. Porque a palavra de Deus é o antídoto contra o pecado, a palavra de Deus é prevenção, a palavra de Deus é remédio, a palavra de Deus é alívio e a palavra de Deus é que nos orienta para pecar menos e produzir uma vida com santidade. É a palavra de Deus, é a fonte de toda a santidade, é a palavra de Deus. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, nós começamos a entender o que Deus quer de fato e de verdade para a nossa vida. Então, o profeta Jeremias, que vivenciou num contexto histórico que os irmãos conhecem bem, e viu muitas coisas, o povo de Deus corrompido, o afastamento da palavra, uma degradação espiritual. A igreja do Senhor, podemos dizer, aquele povo que era do Senhor, estava pervertido, indo para outros caminhos estranhos, mas o Senhor disse ao profeta Jeremias, aleluia, Deus falou para o profeta Jeremias, fale a minha palavra. É interessante, que quando você observa nos primeiros capítulos, Deus diz para Jeremias, vão pelejar contra você, mas eu estou te colocando como cidade forte, como muro de bronze. Ou seja, Deus já tinha advertido ao profeta que ele ia passar por alguma dificuldade, por alguns momentos difíceis, por causa da palavra. Mas Jeremias, não abre a mão da palavra, porque o caminho é voltar às escrituras, o caminho é entender e ter a consciência do que Deus quer. Perceba que em Neemias capítulo 8, de 1 ao 12, num contexto em que as pessoas estavam vivendo um momento de restauração, quando é aplicada a palavra, o povo agora quer ler a palavra, quer ouvir a palavra, e quando escuta a palavra, o povo agora reverencia a palavra. O povo se quebrantou, adorou, desejou aprender, com o coração quebrantado. Irmãos, choro, quebrantamento, quando a pessoa muda, se converte, não é emocionalismo, não é uma questão de eu me emocionei, não. Quando a palavra de Deus é aplicada em nossa vida, há um quebrantamento, a gente começa a entender e a reverenciar quem é o nosso Deus, e aí, quando se quebranta, quando se reverencia, entende que a palavra de Deus está produzindo mudança, a palavra de Deus produz mudança, a palavra de Deus muda o homem, transforma o homem, glória o nome de Jesus. Portanto, o caminho de volta às Escrituras é pavimentado através do temor a Deus, da consciência do próprio estado espiritual e do arrependimento sincero. Ou seja, quando eu
entendo que a palavra de Deus está habitando em mim, está produzindo em mim fruto, eu agora tenho um temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. E aí a gente tem um entendimento que a consciência do próprio estado espiritual, entende-se, não vai ficar numa ilusão, dizendo, eu estou bem, não, porque a palavra de Deus nos constrange, a palavra de Deus aponta para nós, nos desperta e diz para nós que precisamos melhorar. Glória a Deus. Então aí vem um arrependimento sincero, vem um momento em que a gente emprega a nossa vida a Deus, dizendo assim, Deus, eu preciso melhorar como um jovem, eu preciso melhorar como obreiro, eu preciso melhorar como aluno de uma cadeira lá da faculdade, eu preciso melhorar lá no curso, eu preciso melhorar porque não tem nenhuma placa, não tem ninguém me dizendo nada, não é a presença do meu líder espiritual, do meu pastor, não, é simplesmente a palavra que está habitada no coração, porque já diz a Bíblia, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, independente se alguém está vendo, se eu estou distante, se eu estou a caminho da igreja, ou se eu estou a quilômetros e quilômetros da igreja e do meu líder espiritual, mas quando eu estou com a palavra no meu coração, há quebrantamento, há adoração e há arrependimento, porque a palavra de Deus produz e produz vida e vida com abundância. Então, dentro do contexto, a gente entende que existe ali falsos ensinos, existe ali o diabo enganando através de um ensino falsificado, como diz 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o diabo ele é enganador, mas Jesus, ele sempre produz a verdade. João 8 e 44, ele enganou a Eva, ele enganou a Adão, porque o ensino enganoso, a fim de trazer confusão, enfraquecimento espiritual para a igreja. Nos dias de Elias, os falsos profetas enganaram o povo. 1 Reis, capítulo 18, versículo 20 ao verso 22. Assim também como nos dias de Jeremias, o espírito do engano atuava abertamente, como nós podemos observar em Jeremias capítulo 5, versículo 30 e 31. Sabemos também que no período dos apóstolos, a igreja também, na atualidade, deve entender, reconhecer que existe o espírito do engano que atua na disseminação de falsos ensinos e opera milagre, mas seus frutos são amargos e são prejudiciais. É um movimento, é um ensino que não é a palavra, é falsificado, é um ensino que não coloca Deus no centro, é um ensino antropomológico, ou seja, o homem está no centro de tudo, não coloca Deus, não é um ensino que muda de vida. Você pode ficar aqui e pode continuar nas mesmas práticas, esse é um ensino que não produz mudança de vida. Já dizia um grande sábio, evangelho que não muda pessoas, não é evangelho. O evangelho muda, o evangelho transforma. Então, nós precisamos entender dessa forma, como Paulo vai falar para a igreja e falou até da questão do outro evangelho, Gálatas 1 e 6, ou seja, ele fala aqui numa conotação de engano, de veneno, de um ensino que tem uma capa de religiosidade, porém dentro dele é veneno, é algo para prejudicar, é algo para desnortear, para trazer as pessoas a desvirtuar da palavra. Mas, meu caro jovem, meu caro professor, nós precisamos cada dia mais voltar para as Escrituras. O homem muda, as pessoas mudam, existe mudança nesse mundo pós-moderno, nesse novo momento que estão vivendo, a sociedade pós-moderna, as mudanças de cultural, de raça, têm atingido a sociedade de forma que muitas pessoas mudam o seu comportamento porque são aculturados por uma cultura da sociedade pós-moderna. Porém, eu vos digo, passarão os céus e a terra, Mateus 24 e 36, mas as minhas palavras
não hão de passar. Quem disse foi Jesus. A palavra de Deus, ela é eterna, ela não tem fim, ela não tem mudança, ela não tem variedade, ela não muda de acordo com o lugar, com a cultura, com a época, não. Ela é mesma, ela é a mesma, ela é ontem, ela é hoje e ela é eternamente. Então, voltamos para a palavra, porque a palavra de Deus, habitada dentro do nosso coração, nós vamos resistir às astutas ciladas do inimigo. Com a palavra de Deus, nós podemos prosseguir, caminhar, continuar a combater, a refutar a sã doutrina. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Dê seu like, compartilhe, seja canal de bênção, em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.